Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, que a maravilhosa graça, a paz, o amor de Jesus estejam com vocês. Hoje nós vamos meditar rapidamente lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Primeiro capítulo de Neemias, leremos apenas 2 versículos e vamos meditar um pouquinho. Neemias 1, versículos 2, 3 e 4. Diz assim: Veio Anani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu, Neemias, ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E é sobre isso que nós temos que prestar atenção na nossa trajetória cristã. Tudo começa em oração. Quando Neemias ouviu o relato da situação do seu povo, o seu procedimento foi de profunda tristeza, indignação sobre o que estava acontecendo. Mas também sucedeu uma reação imediata. Diz o texto bíblico lá no versículo 4, quando ouviu aqueles relatos, ouviu aquelas coisas, sentou-se e chorou. Passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Bacana, né? Interessante notar que, primeiro, Neemias expressou as suas emoções. Claro, o sentimento de toda aquela situação, o que é normal a qualquer pessoa quando recebe uma notícia tão assombrosa, tão difícil. Mas a continuidade é que antes de tomar qualquer providência, ele se põe a orar. Ele ora. Neemias busca conforto e, ao mesmo tempo, orientação de Deus. Olha que exemplo, né, para todos nós. Contrário a isso, é que muitas pessoas só oram, só se lembram de Deus depois de perseguir várias alternativas prováveis, várias tentativas. E quando normalmente não há solução, aí o que acontece? Aí apelam a Deus, aí buscam a Deus. Deus fica assim, ó, em último lugar, né? Percebam que na hora do desespero, nós corremos de um lado para outro, não é verdade? Idealizamos estratégias, pelejamos de todo jeito e no fim estamos esgotados, aniquilados. E sabe por quê, irmãos? Porque negligenciamos a oração. É verdade, a oração ela é a fonte do poder que vem do Senhor, mas mesmo assim temos deixado ela de lado. Tudo começa na oração, como eu disse no início. Necessitamos compreender que a oração, além de nos saciar interiormente, irmãos,
ela irá nos trazer forças para vencermos as tentações, vencermos as aflições do dia a dia. E foi isso que Jesus bem afirmou lá no Getsemane, quando ele falou para Pedro, para João e Tiago, lá em Mateus 26, 41, o que ele diz para eles lá? E é um texto muito conhecido: vigiem e orem, para não caírem em tentação. Vigiar e orar. Nós temos um hino maravilhoso que fala sobre isso. Vigiar e orar, bem de manhã, né? Vigiar e orar, começa assim. Então, a oração, além de nos trazer, de nos fazer, assim, sermos mais próximos ao Pai, ela também é uma extraordinária ferramenta para que possamos abençoar ao nosso próximo. Há um ditado, né? Tem um dito aí que já dizia que uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém é orando por ela. Então nós temos que orar pelas pessoas, irmãos. Então é através da oração que nós vamos encontrar muitas soluções. A oração é o caminho certo para a bênção. É a oração, sabe? A oração é o maior meio para ser bênção para os outros, para as outras pessoas. Oração é o dom de Deus para abençoar os outros. Portanto, ore, irmão. Temos que orar. Ore sem cessar. Inunde o seu dia com orações de bênção. E aí, toma posse daquele tremendo poder que Deus nos concede dia a dia. Mas ore. Quando eu citei orar sem cessar, orar sem cessar, que é um texto maravilhoso do apóstolo Paulo, que ele escreve lá aos Tessalonicenses, né, 5,17. Tá? Então, orar sem cessar, isso significa orar com persistência, orar com constância. Também significa que é uma atitude que reflete a consciência da nossa total dependência de Deus, orar sem cessar. Então, as respostas de todos os nossos problemas podem ser alcançados no contato com o Senhor Deus Todo-Poderoso, de orar. E às vezes nós não temos feito isso, não é verdade? Jamais esqueça que a oração é de extrema importância e essencial na vida cristã, para assim estarmos mais íntimos, mais próximos de Deus. Mas mesmo assim, sabendo da preciosidade de orar, muitas vezes temos negligenciado em nosso viver, temos deixado de orar. Sendo assim, voltando ao início do texto, né, o exemplo de Neemias, ele deve ser levado em consideração e muito. Seu exemplo é um convite para cada um de nós para fazer uma aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a partir de hoje, né, eu sei que você já faz isso, mas a partir de hoje, vamos buscar e nos entregar mais a Deus. De que forma? Por intermédio da oração. Por intermédio da oração. Precisamos desenvolver esse hábito de orar, né? Antes, durante e depois das nossas ações. E isso nós aprendemos com Jesus Cristo. Ele tinha esse hábito. Ele orava periodicamente. Ele orava sempre. Ele deixou essas instruções para os seus discípulos. Ele deixou essas instruções para que orássemos. Vigiem e orem, para que não caiamos em tentação. Orai sem cessar. A Bíblia, do seu início até o fim, sempre está nos incitando
exercitando a oração. Isto mostra a preciosidade, a importância que é a oração. Então, vamos orar. E não esqueça jamais, tudo mesmo, tudo começa com oração. Tá bom? Então é importante que nós tenhamos base, a oração como base. Tudo começa em oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E vamos orar em nome de Jesus. Amém.